Olá, amigo ligado no canal da Análise, seja muito bem-vindo. Sabe aquele lance de duas coisas que estão associadas? Por exemplo, o rombo da sua conta bancária e o gasto do cartão de crédito? Pois é, tem estatísticas que explicam isso, e uma delas é a correlação, que nada mais é do que medir a associação entre duas características. Vamos ver aqui na tela como a correlação funciona. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução à correlação, que nada mais é do que uma estatística que serve para medir a associação entre duas variáveis quantitativas. Vamos pegar esse exemplo da semana de gestação e peso ao nascimento. A primeira coisa que nós devemos fazer quando queremos analisar duas variáveis ao mesmo tempo é fazer um gráfico. Então aqui nós temos as coordenadas, os pontos cartesianos de x e y, que eu vou fazer o gráfico de peso em função da semana, e vamos colocar esses pontos no gráfico. Então o primeiro deles, 28 semanas de gestação e peso ao nascimento 1,25. Então vamos colocar aqui as coordenadas, isso daqui vai dar mais ou menos aqui nesse ponto. Agora em verde, 32 semanas e 1,25, então 1,25 também está aqui. 32 semanas mais ou menos aqui, segundo ponto. Terceiro ponto em amarelo, 1,75 em 35 semanas. Então vamos lá, 1,75, 35 semanas. Próximo ponto, 38 semanas e um peso de 2,25, então 2,25 mais ou menos por aqui. 38 semanas, algo mais ou menos aqui. Nós temos isso aqui, 39 semanas, 3,25, mais ou menos aqui, 3,25 aqui. 39 semanas, mais ou menos por aqui. 41 semanas, 3,25, então o mesmo peso aqui, 3,25 em 41 semanas. O gráfico, o ponto vai dar mais ou menos aqui. E o último ponto, 42 semanas, 4,25. Então, mais ou menos 4,25 aqui. Vamos vindo aqui, 42 semanas de gestação, e temos esse gráfico que chamamos gráfico de dispersão. A partir desse gráfico, você pode observar uma tendência entre as duas variáveis. E aqui dá para observar claramente que à medida que a semana de gestação aumenta, a gente observa uma tendência de aumento do peso ao nascimento. Pegar uma ferramenta aqui para fazer uma reta. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma reta o mais próximo possível que passe no meio dos pontos. Ajustar a reta mais ou menos aqui. Se a gente passar uma reta exatamente no meio dos pontos, a gente tem alguma coisa em torno dessa linha branca aqui, em que mostra uma tendência de aumento. Conforme você aumenta o número de semanas, o peso ao nascimento também aumenta. Isso daqui é uma análise gráfica. Existe uma estatística chamada correlação, que ela vai medir com exatidão o grau de associação entre duas características. E a correlação é uma estatística que varia de -1 até 1, passando pelo zero. E cada uma dessas correlações vai te dar um perfil de gráfico diferente. Imagina que a gente está medindo duas variáveis, a gente tem mais ou menos um padrão dos pontos nesse formato, e a gente percebe que à medida que a gente caminha pelo eixo X, as medidas do eixo Y vão diminuindo. Então você aumenta os valores em X, diminui em Y. Então isso daqui, se você for passar uma linha que passa mais ou menos no meio dos pontos, você vai ter algo em torno disso aqui. Esse padrão de correlação, em que você observa o aumento dos valores em um eixo e a diminuição em outro, aqui nós temos o que chamamos de correlação negativa. São aqueles que estão entre -1
e 0, não englobando o 0, obviamente. Quando você tem um padrão de correlação negativa, o gráfico ele vai ser nesse formato aqui, com a reta com inclinação negativa. Agora, quando você fizer um gráfico de dispersão e o padrão dos pontos der mais ou menos isso daqui, ó, uma coisa como se fosse uma nuvem, em que você passeia ao longo do eixo X e você não observa mudanças aqui em Y, ó, reparem que para praticamente qualquer X que você escolher, cai mais ou menos sempre no mesmo valor de Y. Isso daqui te indica que você tem uma correlação nula, uma correlação com valores próximos de 0. Vai te apresentar um gráfico com esse padrão aqui de inclinação de reta. E por último, se você tiver uma reta, ou melhor, se você tiver pontos mais ou menos nesse padrão aqui, como no exemplo que a gente fez acima, e traçar uma reta que pegue mais ou menos no meio dos pontos, vai dar alguma coisa em torno disso daqui, você tem uma correlação positiva. Ou seja, à medida que você aumenta os valores no eixo X, você também observa aumento no eixo Y. E não se esqueça, estamos falando de correlação linear. Então, os 3 padrões de gráfico de correlação linear que podemos ter são esses 3 aqui. Lembrando que a correlação linear é um valor que varia de -1 até 1. Bom, essa é a ideia básica sobre correlação. Tem muito mais coisa para ver sobre esse assunto. Se você quer saber mais, se ligue aqui no canal que a gente vai postar mais vídeos sobre esse assunto. Se inscreva, aperte o sininho e curta esse vídeo se você gostou. E ajude a gente também, compartilhe com seus amigos. Um abraço, pessoal, e até a próxima!